Salve, salve! Vamos aí, galera, hoje para a nossa aula inicial de verbo. Verbo é um assunto aí que vai se prolongar por algumas semanas, às vezes, assim, em alguns casos aí por um mês. E vamos começando aí pela parte inicial, que é a parte de classificação dos verbos, beleza? Vamos aí. A primeira coisa, algo que a gente vai aprender também depois em parte de oração subordinada, em que nós temos as orações reduzidas, alguns conceitos bem básicos. Os verbos na forma nominal são os verbos que se encontram no infinitivo, gerúndio ou particípio. Infinitivo, correr, falar, estudar, dormir. Gerúndio, correndo, fazendo, falando, dormindo. E o particípio, corrido, feito, falado, usado. Tudo bem? Então tá aqui. Infinitivo, gerúndio, particípio. Isso aqui é um tipo de conhecimento bem basal e dele a gente constrói bastante coisa depois para que a gente possa até avançar em conhecimentos de sintaxe, tudo bem? Então vamos aí, começando com os verbos regulares, bem? Regulares, o próprio nome já diz aqui, nós vamos ter sempre algo padronizado de modo regular, então nós não teremos alteração do radical. Lembrando que radical de uma palavra é a raiz, bem? Aquilo que contém o sentido mais básico dela. Por exemplo, se tivermos aqui o verbo falar. O verbo falar tem radical o fal. Então vamos lá. Se ele é um verbo regular, eu vou fazer a conjugação do verbo falar e nós não teremos qualquer tipo de alteração no radical. E é o que acontece. Falei, falara, falado, falávamos, falaríamos. Reparem que o fal, que é o radical, fica intocado, bem? Mas o exemplo aqui, o correr, que vai ter como radical o cor. Maravilha? Sempre que conjugamos este verbo, reparem, o radical fica intocado. Maravilha? Então tá aqui, este é o conceito de verbos regulares. Nós não temos alteração do radical. Evidentemente que, no caso dos verbos irregulares, nós teremos alteração no radical também nas desinências. Maravilha? Então vamos aqui, ó. O verbo fazer é um exemplo de irregularidade. Qual é o radical do verbo fazer? É evidente que é o faz. Quando nós conjugamos, reparem como que esse faz pode ser modificado. Fará, feito, fizer. Eu coloquei 3 diferenciações em relação ao radical. Bem? Então tá aqui. É um exemplo bem marcante de irregularidade. Mas um caso poderia ser o verbo dizer, cujo radical é o diz. Repare aqui nas próximas conjugações. Disser, dirá, dito. Diríamos, veja como nós temos modificações novamente aqui nos radicais. Então tá aqui os conceitos bem básicos a respeito de classificação verbal, verbos regulares e verbos irregulares. Continuemos. Os chamados verbos anômalos, reparem que o nome já entrega para a gente uma anomalia, é algo que foge da normalidade, não é? Então aqui é um caso especial de irregularidade. Bem, nós continuamos nos verbos irregulares. É que a irregularidade ela é tão grande que nós falamos que há mais de um radical. Acontece com pouquíssimas palavras. Um exemplo é o verbo ser. Olha a conjugação. Olha o que faz com o radical lá do verbo ser. Quantas mudanças drásticas, por isso que vai ter mais um radical. O verbo ir, reparem, também ele pode ter aí diversas modificações. Vamos lá, então, verbos defectivos. Os verbos defectivos são os verbos que não possuem todas as formas quanto à conjugação. Como assim? Se tivermos aqui o colorir, banir, abolir, adequar-se, reaver, carpir, entre outros, o que eu quero dizer com isso? Simples. Quando nós conjugamos o verbo colorir, primeira pessoa vai ser eu, coloro. Pois é, não existe isso, tudo bem? Eu coloro não existe. Por quê? Porque alguns verbos eles não possuem todas as pessoas conjugáveis. O verbo banir, eu bano, né? Fica até esquisito. Abolir, reparem, não tem como. Então, neste caso, nós chamamos estes verbos que não possuem todas as conjugações de verbos defectivos. Adequar-se, eu me adequo, não existe. Você pode dizer eu sou adequado, bem? Isso aqui é por conta de uma regra de vogais tônicas dentro ou fora da raiz que vai dar aí essa questão de termos todas as conjugações ou não. O reaver também é o reavo, não é? Não existe, mas o nós reavemos existe. Vós reaveis existe. É exatamente por conta dessa tonicidade aí. O carpir
eu carpo, também não existe. E se fosse o verbo polir o carro, eu pulo o carro todos os domingos? Tá certo, esse existe. Eu sei que é esquisito, porém consta. Tá? Então tá aqui. Vamos lá, continuando aqui, eu poderia colocar então o eu me adequo? Não, eu sou adequado, tá? É isso aí. Vamos para o nosso último caso aqui, que são os verbos abundantes. Se eles são verbos abundantes, esta palavra só pode dizer que abundam, ou seja, não tem uma única forma, terá mais de uma. E provavelmente vocês já viram vários casos. Por exemplo, é pago ou pagado, é preso ou prendido, é ganho ou ganhado, tá? É chego ou chegado, é chegado, tá? Eu tinha chego, isso não existe, tá? Fique bem claro isso aí, eu tinha chego, não existe, tá? Da mesma maneira que seja, lembrei agora, é bom falar seja feliz, não dá, não existe, é seja, esteja, bem? Esteja também não existe. Estes verbos aqui, eles existem e coexistem. Quando é que eu uso um, quando que eu uso outro? Vamos lá. Você usa o pago, que é a forma irregular, porque houve uma contração da desinência, a desinência que vem depois do radical, o pagado virou pago, né? Ado foi para o só. E o pagado aqui, o final ado e ido dos verbos no particípio, houve a regularidade, então verbos regulares, tá? Porque não houve aí essa aglutinação de palavras. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Simples, você vai guardar aqui por verbos. Com o verbo ter e haver, você usa as formas no regular. Tá? Com o verbo ser e estar, nós usamos aqui na forma irregular, que no caso aqui será o pago, pagado. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Ter e haver. Então vamos lá. Eu tinha pago ou eu tinha pagado a conta? Ela tá aqui, o verbo regular, então tá aqui regular, então eu tinha pagado a conta. Maravilha, tá? Agora vamos lá. A conta foi paga ou a conta foi pagada? Essa é pela própria questão do conhecimento de mundo, pela sonoridade. Você já percebe, a conta foi pagada é esquisita, não é? Então, qual que é a regra aqui? Com o verbo ser e estar, que são os verbos regulares, ó, vem para cá, ó, irregular, que é o pago. Então, a conta foi paga. Maravilha? O bandido foi preso ou o bandido foi prendido? O bandido foi preso. Agora, a polícia tinha prendido ou tinha preso o bandido? A polícia tinha prendido, havia prendido. Porém, digo que já existe uma tendência nos novos gramáticos de considerarem corretamente também. Eu tinha pagado, eu tinha pago, a polícia tinha preso ou tinha prendido o bandido, tá? Já há um jogo de cintura para se aceitar. Impresso, imprimido, a mesma coisa, não é? Os policiais haviam impresso ou haviam imprimido o documento? Haviam imprimido. Por quê? Porque aqui eu estou usando a regra bem conservadora. Mas já muitos admitem, então não tem problema se você escrever os policiais haviam impresso o documento, tá? Só para curiosidade, reparem quantos verbos que nós temos aqui e que são ditos abundantes, tá? E era isso então que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito a atenção a esta pequena parte, porque agora sim a gente vai poder falar das outras partes condizentes aqui a verbo. Obrigado, pessoal.